Ok, vamos lá, mergulhar no que aconteceu. Que semana, hein? Um verdadeiro turbilhão nos mercados. Nossa, nem me fale. Vimos o Bitcoin buscando novas alturas e, logo em seguida, aquele flash crash histórico que, nossa, varreu bilhões em liquidações. Foi um teste de estresse gigantesco, né? Tanto para cripto quanto para o cenário macro. Exato, mas ao mesmo tempo a gente viu a maré institucional continuar subindo, né? E novas narrativas ganhando força. Pois é. A ideia aqui é desmembrar esses eventos, tentar conectar os pontos e entender o que realmente está em jogo usando as infos e os relatórios que a gente analisou. Com certeza. Foi uma semana, assim, para ficar na história e com muitas camadas. O mais fascinante é justamente essa interconexão, sabe? Sim. Como as decisões macro, a entrada cada vez mais forte das instituições e a própria dinâmica interna do mercado cripto, elas dançam juntas. Às vezes em harmonia, Às vezes. às vezes nem tanto. Total. Vamos tentar separar o sinal do ruído aqui e identificar as tendências que realmente importam no meio dessa volatilidade toda. Perfeito. Começando então pelo evento que dominou as conversas na semana passada, né, até 13 de outubro. O Flash Crash. Os números são impressionantes. Demais. As fontes que a gente viu apontam para mais de 9,45 bilhões de dólares liquidados, globalmente. 9,5. É a maior pancada desse tipo na história do mercado cripto. Exatamente. A velocidade, a profundidade. Foi assustador. E olha, enquanto algumas fontes atribuíram o gatilho àquele anúncio de tarifas de 100% sobre bens chineses pelo Trump... Sim, o FUD clássico, né? Medo, incerteza, dúvida. Isso. Mas, na verdade, a dinâmica interna do mercado foi o fator crucial. Não foi uma correção, digamos, saudável. Foi mais uma agulhada, sabe? Abrupta, quase cirúrgica para limpar o excesso de alavancagem. O sistema estava esticado demais, então. Muito. Muita gente apostando em alta com dinheiro emprestado. E a gente viu isso refletido não só no Bitcoin, que chegou a cair de perto de 126 mil para 105 mil dólares em algumas corretoras. Uma queda brusca. Mas em quedas brutais e rápidas em outros ativos. Solana, por exemplo, despencou para 129 dólares, uma queda de quase 40% em horas. Nossa. Antes de conseguir respirar e voltar ali para casa dos 194 dólares. Ethereum também sofreu, bateu 3.400 na Bitstamp. Ativos como AAVE e ENA viram quedas momentâneas de 60%, 70% em algumas plataformas. Uau. Foi uma limpeza forçada e dolorosa para muita gente, né? Imagino. E depois dessa tempestade toda, como é que ficaram os principais ativos? O Bitcoin conseguiu se segurar? Olha, o Bitcoin, que tinha acabado de renovar a máxima histórica lá perto dos 126 mil dólares, ele teve o suporte em 105 mil testado intensamente. E esse nível é importante, né? Muito. É chave não só tecnicamente, mas porque coincide com o custo base de muitos investidores que entraram mais recentemente, os tais detentores de curto prazo. E também está perto de médias móveis importantes, tipo a de 50 semanas, que historicamente marca fundos relevantes. Entendi. O fato de ter segurado em boa parte do mercado foi um sinal de resiliência importante, sim. No momento aqui da nossa análise, ele está buscando se firmar na faixa de 114 a 121 mil dólares. E o Ethereum? O Ethereum, depois do susto, voltou a negociar ali entre 4.100 e 4.400 dólares. Mas um ponto interessante no Ethereum foi o recorde na fila de saída de validadores da rede. Ah, é? Sim, chegou perto de 2,44 milhões de ETH. Isso sugere uma movimentação significativa de stakers, sabe? Provavelmente realizando lucro depois da alta recente ou talvez realocando capital diante da incerteza gerada pelo crash. Faz sentido. E enquanto o mercado cripto passava por essa provação toda, o pano de fundo macro e o avanço institucional não deram trégua, né? Pelo contrário. Não mesmo. Tivemos o Ray Dalio, por exemplo, voltando a alertar sobre a dívida crescente dos Estados Unidos e o impacto na confiança do dólar.
Sim, ele bate nessa tecla há tempos. E vendo isso como um vento a favor para ativos de oferta limitada, tipo o ouro, que está flertando com os $4.000, e o próprio Bitcoin, que ele descreve como uma moeda alternativa escassa. Com certeza. E essa percepção macro se conecta direto com as expectativas em relação ao Fed, né? Ao Banco Central Americano. Sim, totalmente. As fontes da semana passada indicavam uma probabilidade altíssima, coisa de 91%, de um corte na taxa de juros americana em breve. E por quê? A justificativa seria a desaceleração da inflação e também os potenciais impactos econômicos de uma paralisação do governo dos Estados Unidos que estava sendo discutida. Ah, claro. Um cenário de juros mais baixos ou mesmo só expectativa disso tende a tornar ativos de risco, incluindo o cripto, mais atraentes, né? E essa atratividade parece que se refletiu bem nos fluxos para os ETFs, não foi? Muito. Vimos dias de entradas bilionárias nos ETFs de Bitcoin Spot. Teve um que registrou 1,19 bilhão de dólares num único dia. 1 bilhão e 19. É muita coisa. É um volume enorme. O total de Bitcoin sob gestão desses fundos já está se aproximando de 1,34 milhão de BTC, segundo as fontes. E os ETFs de Ethereum Spot também mostraram força, com cerca de 6,75 milhões de ETH acumulados. Impressionante. A AIK Invest chegou a estimar que mais de 12% de todo o suprimento de Bitcoin já estaria nas mãos de instituições via ETFs e trusts. Uau, mais de 12%. Isso mostra um apetite institucional bem estrutural, né? Que vai além da volatilidade do dia a dia. Exato. E não é só comprar via ETF, sabe? A gente viu movimentos estratégicos de tesouraria também. A CIMIG Inc., que é listada na Nasdaq, captou 5,5 milhões de dólares especificamente para comprar 500 BTC. Direto para o caixa da empresa. Isso. E a Bitmain fez uma compra bem relevante de 153 mil ETH, se tornando a maior detentora corporativa conhecida de Ethereum. Eles têm agora 1,86 milhão de ETH, tipo 1,5% do supply total, e declararam uma meta de chegar a 5%. 5%? Isso sinaliza uma convicção de longo prazo bem forte, né? Sem dúvida. Por parte de algumas empresas, pelo menos. E a adoção não para por aí, né? Vai além de simplesmente acumular os ativos. Vimos o Amina Bank, lá da Suíça. Um banco regulado pela FINMA, importante dizer. Isso, ele lançou um serviço de staking institucional de Polygon, POL, em parceria com a própria Polygon Foundation, oferecendo rendimentos de até 15% ao ano. 15% em staking institucional. É um produto interessante. E a ICE, que é dona da Bolsa de Valores de Nova York, anunciou um investimento pesado de até 2 bilhões de dólares na Polymarket. Aquela plataforma de mercados de previsão baseada em blockchain, né? Exato. Além disso, Bybit conseguiu licença nos Emirados Árabes, Ripple expandiu na União Europeia via Luxemburgo e a Coinbase finalmente liberou staking de ETH e Sol para clientes em Nova York. São muitos sinais, né? Construção de infraestrutura, busca por integração regulada, são peças importantes se encaixando. Totalmente. E enquanto isso tudo acontecia, no universo das altcoins, a gente viu a dominância do Bitcoin subir. Chegou perto de 59%. O que é comum para outubro, né? É um movimento sazonal relativamente comum, sim. Outubro, historicamente, é um mês mais forte para o BTC em relação às alts. E a consequência disso foi que o gráfico Total 3... Que mede o que mesmo? Ele agrega o valor de mercado das altcoins, mas excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Ah, tá. Esse gráfico mostrou uma queda bem expressiva, 36% durante o crash, e foi rejeitado num nível de resistência importante. Acabou formando um fundo mais baixo que o anterior. Isso sugere o quê? Sugere uma fraqueza relativa das altcoins no curto prazo, sabe? Pelo menos até esse gráfico mostrar algum sinal de reversão, de força de novo. Entendi. Mas mesmo com essa pressão geral nas altcoins, teve um setor que parece ter navegado bem nessa turbulência, né? O de RWA. Sim. Os ativos do mundo real tokenizados, esse setor manteve o ritmo aquecido. O que a gente viu de relevante aí? Olha, vimos a Ondo Finance, que é um player importante nesse espaço, adquirir a Oasis Pro. E a Oasis Pro é uma corretora que tem licenças da SEC nos Estados Unidos. Opa, movimento estratégico para ganhar acesso regulatório, imagino. Exatamente.
E a Plume Network, outra plataforma de RWA, também buscou legitimidade se registrando como agente de transferência na SEC. Interessante. E o fundo de risco da ARK Invest colocou $10 milhões na Securitize, que já tem parcerias bem relevantes, inclusive com a BlackRock. A BlackRock. E para fechar, a Polygon celebrou a marca de mais de $1 bilhão em ativos do mundo real tokenizados na sua rede pós. $1 bilhão em RWA na Polygon. Isso não é só um número, né? Sinaliza uma validação crescente dessa rede para este tipo de operação. Cria uma ponte importante. Com certeza. Uma ponte entre o financeiro tradicional e o blockchain. E mesmo com o mercado tenso, teve token que conseguiu se destacar, né? Você mencionou Synthetix. Sim, SNX deu um salto de 120%. Foi impulsionado pelo interesse renovado em derivativos DeFi e o lançamento de uma nova exchange de futuros perpétuos na plataforma deles. Mostrando que narrativas específicas ainda conseguem gerar movimentos fortes mesmo contra a maré. Exato. Por outro lado, um fator que sempre adiciona complexidade são os unlocks de tokens, né? Ah, sim, os desbloqueios. A semana passada teve unlocks significativos de SUI, Ethena, Aster, Aptos, Ather e Immutable X e MX. E olhando para outubro como um todo, o volume de tokens a serem desbloqueados pode passar dos 3,9 bilhões de dólares. Quase 4 bilhões. E, historicamente, isso pode gerar pressão vendedora, né? Pode, porque são novas moedas entrando em circulação no mercado. Certo. Diante desse cenário todo, então, como a gente pode analisar o impacto real dessa liquidação massiva, desse crash? Foi só uma limpeza ou deixou cicatrizes mais profundas? Olha, o impacto é multifacetado. Por um lado, essa faxina na alavancagem excessiva pode ser vista como necessária, sabe? Para tirar a especulação mais frágil. Isso. Ela removeu parte dessa especulação e pode, teoricamente, abrir caminho para uma alta mais sólida, com menos risco de liquidações em cascata no futuro. Mas um choque dessa magnitude também expõe a fragilidade estrutural do mercado, abala a confiança. Se o sentimento não se recuperar de forma consistente, pode sim levar a novas quedas. Entendi. Levanta uma questão importante sobre a maturidade e a saúde geral do mercado nesse estágio do ciclo, ainda mais com a crescente participação institucional. E nesse contexto, a defesa de certos níveis de preço se tornou ainda mais crítica, imagino eu. Sem dúvida. A defesa dos $105 mil para o Bitcoin foi crucial, como eu falei. É um ponto de confluência técnica e psicológica muito forte. E se cair abaixo disso? Uma queda sustentada abaixo dos $100 mil, ou daquela média móvel de 50 semanas que está ali perto, isso seria interpretado por muitos analistas como um sinal de alerta vermelho, potencialmente indicando um topo de ciclo ou, no mínimo, uma correção bem mais profunda. Então, manter-se acima desses níveis é fundamental para a narrativa de alta continuar. Exato, fundamental. Mas, como dizem, né? No meio do caos também surgem oportunidades. Essa volatilidade extrema deve ter beneficiado quem estava posicionado para comprar a queda. Exatamente. Para quem tinha caixa e sangue frio, o flash crash ofereceu chances de compra a preços que, nossa, pareciam irreais momentos antes. O famoso DCA, né? Dollar Cost Averaging. Cenário clássico para DCA. Circularam muitos relatos, prints de tela de ordens de compra sendo preenchidas a valores muito baixos em exchanges descentralizadas, naqueles picos de pânico, tipo Uniswap a $3. $3. Que loucura! É o tipo de volatilidade que, embora assustadora, recompensa a preparação e a paciência, né? Totalmente. E o paradoxo interessante aqui é que, apesar desse choque violento nos preços, a narrativa de fundo, a força on-chain, a adoção institucional parece ter se mantido surpreendentemente firme, né? Sim, isso é muito notável. A ARK Invest, por exemplo, soltou um relatório logo depois, reafirmando a força dos fundamentos on-chain do Bitcoin e projetando um bom quarto trimestre. Essa resiliência institucional é um dos pontos-chave, eu acho. As compras da CMG, da Bitmine, o lançamento do staking institucional pela Mine Polygon, o investimento bilionário da ICE na Polymarket. Tudo isso em meio à turbulência ou logo depois? Exato. Isso sugere que a visão dessas instituições é de longo prazo mesmo. Elas não estão só especulando no preço,
Estão investindo na infraestrutura, buscando exposição estratégica, participando ativamente do ecossistema. É um contraponto importante à volatilidade que a gente vê vindo da alavancagem mais especulativa. Sem dúvida. E a narrativa de RWA, que você já destacou, parece ser um pilar dessa visão de integração, né? Os avanços da Ondo, Plume e Securitize, o marco da Polygon, reforçam essa ideia de ponte regulada e funcional. Concordo. É uma das narrativas mais sólidas no momento, com potencial real de atrair capital significativo do mundo tradicional. Faz todo sentido. Mas, olhando para o universo DeFi de forma mais ampla, especialmente o que o pessoal chama de BTCFi, Finanças descentralizadas no Bitcoin. isso, uma pesquisa recente da Go Mining trouxe um paradoxo interessante. Ela revelou um alto interesse dos detentores de Bitcoin em gerar renda, o yield, ou obter liquidez sem vender os ativos. Coisa de 73% querendo yield, 42% liquidez. Números altos. Só que a adoção real dessas soluções ainda é baixíssima. 77% nunca usaram uma plataforma BTCFi e 65% nem sabem nomear um projeto. Nossa, que discrepância. Qual a barreira? Parece ser a confiança e a complexidade percebida. Isso indica uma oportunidade gigantesca, claro, mas que depende crucialmente de melhorias na experiência do usuário e na educação. Tem um caminho aí. Entendi. E quanto à dinâmica entre Bitcoin e altcoins, a dominância do BTC subindo, significa que a gente deve esquecer alt-season por enquanto? Olha, esquecer talvez seja forte, mas talvez ajustar expectativas de curto prazo sim. A subida da dominância do Bitcoin em outubro é, como a gente falou, um padrão histórico. Certo. Isso pode sim significar que as altcoins vão ter um desempenho inferior ao BTC nas próximas semanas. Porém, olhando para o passado, outubro frequentemente funciona como um período de acumulação para as alts, sabe? Precedendo rallies mais fortes em novembro e dezembro. Para confirmar essa força potencial, a gente precisaria ver aquele gráfico Total Trace rompendo as resistências atuais. Por enquanto, a cautela em relação às altas parece justificada, mas o jogo pode virar mais para o final do ano. Entendi. E os unlocks de tokens em outubro? Com quase 4 bilhões de dólares potencialmente entrando em circulação, qual o peso disso? É um fator que não dá para ignorar. A regra geral, baseada em análises históricas que a gente viu nas fontes, é que a maioria dos unlocks, tipo 90%, tende a coincidir ou ser precedida por pressão vendedora. 90%? É bastante. E outubro é um vez carregado nesse sentido. Vimos unlocks grandes recentes de SUI, Aster, APT, ATH, e temos pela frente unlocks relevantes de Conex, CONX, Arbitrum, ARB e Fast Token FTN nos próximos dias. E como avaliar o impacto real? Isso varia muito, claro. Depende da liquidez do token no mercado, do sentimento geral, da força do projeto e, crucialmente, de quem recebe esses tokens. São investidores iniciais querendo vender logo ou é a própria fundação, o time, com um veste mais longo? Entendi. Tem que olhar caso a caso. Exato. Monitorar a movimentação on-chain desses tokens desbloqueados, especialmente se eles vão para as exchanges, é essencial para avaliar a pressão de venda que pode vir. Entendido. Projetando então para a semana atual e os próximos passos. Quais são os principais pontos de atenção no nosso radar? No fronte macro, as atenções se voltam para qualquer sinalização do Fed sobre a trajetória dos juros, especialmente considerando os últimos dados de inflação e a situação fiscal do governo americano. Que continua sendo um ponto de interrogação. Com certeza. As tensões comerciais EU-China e a questão das tarifas também continuam sendo um ponto de fricção global que pode respingar. Sempre no radar. E a dinâmica do índice DXY, que mede a força do dólar, sempre crucial para ativos de risco como cripto. E não podemos esquecer do ouro, né? Que continua lá testando a resistência dos $4.000, um nível psicológico importante. Certo. E no universo cripto propriamente dito, quais os indicadores para ficar de olho? A volatilidade implícita do Bitcoin, que mede a expectativa do mercado sobre futuras oscilações de preço, ela continua elevada. Ou seja, o mercado ainda espera movimentos bruscos. Exato. Os níveis técnicos a serem observados de perto são o suporte na faixa de 100 e 105 mil dólares para o BTC e a resistência perto dos 126 mil.
Para o Ethereum, a zona de 4.400 dólares atua como um suporte relevante agora. E os ETFs? Os fluxos para os ETFs de BTC e ETH continuam sendo um termômetro valioso do apetite institucional. E, claro, a trajetória da dominância do BTC vai nos dizer muito sobre a relação de forças entre o rei e as altcoins. E se a gente for ainda mais fundo nos detalhes técnicos? Derivativos, próximos unlocks? No mercado de derivativos, um ponto interessante é o risco de um short squeeze no Bitcoin, caso ele consiga romper a resistência ali em torno de 121.600 dólares. Explica rápido o que é o short squeeze. É quando o preço sobe rápido e força quem apostou na queda, os shorts, a comprar para fechar a posição, o que acelera ainda mais a alta. Entendi. O Open Interest global, que é o valor total em contratos futuros abertos, continua alto, mesmo depois daquela liquidação toda. Isso indica que muito capital continua posicionado, esperando movimentos direcionais. E as taxas para manter essas posições? As taxas de financiamento, os funding rates, estão majoritariamente em níveis considerados normais, ali por volta de 10% anualizados para a maioria dos ativos. Tem exceções pontuais, tipo Monero, mas no geral sugere que o mercado de alavancagem, embora ativo, não está excessivamente quente como estava antes do crash. Menos mal. O skew entre opções de compra, calls, e venda, puts, ainda mostra uma leve demanda por proteção contra quedas, puts, em algumas exchanges. E um evento relevante foi o lançamento das opções de Solana, na CME, no dia 13 de outubro. Mais um produto regulado para exposição a altcoins. Importante. E os unlocks que estão vindo aí? Sim, os próximos para monitorar de perto são Connex Conx no dia 15 de outubro, que dá uns 32,4 milhões de dólares, Arbitrum Arb no dia 16, uns 31,6 milhões, e Fast Token FTN no dia 18, uns 40,2 milhões. Valores consideráveis. Sim, e além desses eventos pontuais, tem os unlocks lineares, né? Que acontecem todo dia ou toda semana para vários projetos como Sol, WLD, AVAX, e que somados representam um fluxo constante de novas moedas no mercado. Certo. Para a gente fechar essa perspectiva, tem alguma nova narrativa ou projeto específico que mereça atenção especial agora? Olha, a narrativa de RWA com certeza continua sendo um foco principal. Vale acompanhar os desenvolvimentos nesse setor. Vai ser interessante observar se o interesse em derivativos DeFi, que impulsionou a Synthetix, se mantém ou se foi um movimento mais isolado. A stablecoin da Jupiter também, né? Exato. O lançamento do JupUSD, a stablecoin nativa da Jupiter em Solana, também tem potencial para gerar tração, dada a relevância da Jupiter como agregador de liquidez por lá. E as novidades que sempre surgem. Ah, sim. O mercado está sempre buscando a próxima grande aposta, né? Projetos em fase iniciais captando recursos, os exemplos que a gente viu nas fontes, tipo Bitcoin Hyper querendo ser uma Layer 2 por Bitcoin, ou Pepenode com o modelo de Mine to Earn. Exemplos do tipo de inovação. E risco também, né? Exatamente. São exemplos que continuam surgindo, mas que exigem sempre uma análise muito cuidadosa por parte de quem pensa em investir. Com certeza. Resumindo tudo isso, então, fica a imagem de um mercado com duas caras, né? Por um lado, a fragilidade que foi exposta pela maior liquidação da história dele. Exato. E por outro, uma resiliência notável na recuperação dos preços e na continuidade dos investimentos institucionais no desenvolvimento da infraestrutura. Uma dualidade constante. Perfeitamente colocado. Estamos num ponto de inflexão fascinante. A fragilidade ligada à alavancagem excessiva, principalmente no varejo, é inegável. Foi dolorosamente demonstrada. Sim. Mas a resiliência, que é alimentada por esse fluxo institucional mais estável, pela maturação da tecnologia, pela busca por casos de uso reais como RWA, essa resiliência também é uma força poderosa. Concluindo nossa análise de hoje, fica bem claro que o mercado cripto passou por um teste de fogo sem precedentes mesmo. Ele mostrou suas vulnerabilidades, né? Especialmente essa dependência da alavancagem. Mostrou. Mas também demonstrou uma capacidade impressionante de absorver choques e seguir em frente. E o interesse institucional atuou como uma âncora importante no meio da tempestade. E isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo, né? Será que a infraestrutura atual do mercado cripto
E talvez a mentalidade que ainda predomina em parte do varejo, muito focada em ganhos rápidos, em alavancagem, será que isso está realmente pronto para absorver e se integrar com essa onda institucional que parece estar só começando a ganhar força de verdade? Boa pergunta. Ou será que a gente pode esperar mais solavancos como este à medida que esses dois mundos, o financeiro tradicional e o criptonativo, inevitavelmente colidem e buscam um novo equilíbrio? Fica aí a reflexão. Uma excelente reflexão para a gente encerrar. Agradecemos muito a companhia de quem esteve conosco nesta análise aprofundada de uma semana tão intensa. Até a próxima!